Você acha que as religiões, e o espiritismo em particular, tem alguma coisa a ver com a vida que a gente leva hoje? Tem respostas para as questões que a gente enfrenta hoje em dia? O espiritismo, por exemplo, que foi divulgado pela primeira vez lá em 1857, tem respostas para as nossas questões tão complicadas e tão diferentes da realidade de 2 séculos atrás? Tem sim, e é isso que a gente vai ver hoje. Aliás, eu vou passar a adotar uma frase que eu achei muito interessante. Religiosidade é estilo de vida. Espiritismo hoje está começando agora. O nosso programa de hoje vai falar sobre caridade. E a gente está aqui com a mocidade do CELD, Centro Espírita Leon Denis, e a nossa convidada é a Deusa Nogueira. A Deusa é uma trabalhadora do movimento espírita e quem vai bater um papo com ela é o Danilo Barcelos, que ele tem 15 anos, a Lívia de Lima, que tem 14 anos, a Laura Garcês, que tem 15 anos, e o Yuri da Silva Falbo, que tem 16 anos. Pessoal, muito bom ter vocês aqui no nosso programa. Então vamos lá. O tema caridade, eu vou começar lendo um trecho do Evangelho de Paulo, para a gente dar início a esse assunto. São Paulo disse o seguinte: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Entre as 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Deusa, por quê? Porque a caridade, né, a própria palavra, ela está ligada a um movimento, né? E a vida é movimento em todo momento, né? O nosso corpo, as moléculas, os átomos, está tudo em movimento. Então a caridade, ela vem de uma etimologia que é o amor em movimento, né? E a gente necessita desse movimento de amor até para se manter vivo. Então a caridade, dentro desse movimento, ela é vital para a gente ter o quê? Saúde, alegria de viver. O que a gente fala, saúde não é só do corpo, não. Alegria de viver, bem-estar e bom ânimo. Agora, a caridade, antes de passar para o pessoal, eu queria trazer para uma questão da nossa vida, né? As mocidades que frequentam casas espíritas ou qualquer outra casa religiosa costumam ir entregar sanduíches, ter atitudes e tarefas de caridade. Mas como é que se aplica a caridade no nosso dia a dia? Então, o pessoal está numa balada, está na escola, está na rua. O que é ser caridoso? Mônica, a caridade, né, ela, antes de ser uma questão de se doar coisas, fazer coisas, é questão postural. E é algo que a gente, num primeiro momento, até com a gente mesmo, né, com o nosso próprio corpo, com a nossa própria vida, com o nosso próprio meio em que a gente está imerso, a gente pode movimentar isso, né, porque a gente convive. Primeiro tem uma autoconvivência, né, que é conviver com as minhas questões pessoais. E depois tem a nossa família, tem a escola, tem a balada. Quer dizer, não existe local para fazer caridade. Existe um sentimento e uma postura de caridade, né? Que é esse movimento de boa vontade, receptividade e amor que a gente pode ter, né? E deveria ter. Danilo? Você falou que a caridade não é só o ato de você dar alguma coisa para a pessoa, e sim um sentimento, né? Então o que leva, as pessoas não quererem praticar essa caridade? Pois é, né? Tudo começa com a gente mesmo, né? Tudo começa na nossa própria movimentação interior. E a gente aprende com a doutrina que o egoísmo é o vício radical, né? Então, muitas vezes eu sou mesquinha até comigo mesma. No momento em que eu não me admito como filho de Deus, como alguém em evolução, que eu não me permito melhor, naturalmente a minha relação com o outro ela vai ser falseada. E aí eu pratico alguma coisa que é muito séria. Quando eu li, eu não entendi muito não, mas à medida que o tempo vai passando, a Joana de Ângeles fala que a indiferença é pior que o ódio. E às vezes eu sou muito indiferente até comigo mesmo.
E aí, se eu sou indiferente comigo mesmo, realmente a dor do outro, a questão do outro, ele que se vire, né? É esse egoísmo, essa questão é centrada no ego, que não é o eu. O ego são as minhas questões de fora e eu fico que nem a lagarta, né? Lá no meu casulo, não quero saber de nada, né? Pegando uma deixa aqui no que o Danilo falou, é, é importante isso que você disse pelo seguinte, porque muitas vezes a gente sai de um gesto de caridade e aí vai encontrar com os amigos e no meio dessa situação os amigos estão falando de alguém, estão constrangendo alguém e a gente não faz nada. E, no entanto, a gente acabou de doar um prato de sopa. Isso, a nossa omissão, né? Você falou, indiferença. O nosso medo. A gente tem muito medo de não ser aceito. O que será que vão falar de mim? Isso é ego, né? Porque de qualquer jeito vão falar alguma coisa, né? E aí eu tenho que ver o seguinte, eu quero ser feliz, eu quero estar bem, ou eu quero que os outros me vejam bem? E aí eu muitas vezes assumo uma postura dessa, altamente descaridosa, né? Que é o bullying, é o constrangimento e tudo, com muito medo de não ser aceito. E esquecido que aqueles mesmos que estão fazendo com o outro, daqui a pouco vão fazer comigo também. E o que eu gostaria, e aí vem Jesus, né? Que fizessem comigo na hora que eu estou sofrendo bullying, a discriminação, o preconceito. Tá respondido, Danilo? Contemplou? E aí, Lívia? Todos nós sabemos que a caridade é a prática do bem. Mas ela é a salvação? Pois é, a salvação de quê, né? Porque muitas vezes eu acho assim, ó, vou dar um pratinho de sopa, ou vou dar um sanduíche para construir minha casa no plano espiritual, fica muito bem, né? E aí é salvar de quê? O Chico Xavier, ele tem um DVD, né, de Pinga Fogo, que é da nossa época, né, da década de 70, por aí, em que ele faz uma prece dizendo assim, Senhor, salvai-me de mim mesmo. Então, é salvação de quê? Parece que não, mas toda vez que eu abro mão do meu egoísmo, eu estou me salvando. Estou me salvando de doença, de transtornos psíquicos, né? De questões de isolamento. Eu estou me salvando. Então, a caridade eu vou salvar a mim mesma. Por quê? Eu vou começar a estabelecer uma relação de amor à minha volta. E isso é o que a gente mais quer, porque é muito macio, né? Amar e ser amado é necessidade fundamental. E a gente, às vezes, procura ser amado. Mas qual é o amor que eu estou dando, né? Que carência é essa que eu tenho, né? Então, é importantíssimo isso. Eu me salvar, né? Laura. Bom, esse exemplo que você falou de não ser aceito, também ele vem muito da própria caridade que você falou. E esse assunto, ele é bom ser falado porque é difícil alguém hoje em dia nos explicar algo. Aí, tipo assim, se a gente quer ser aceito, a gente precisa nos aceitar primeiramente. E nós temos que compreender a dor do outro. Então a caridade realmente não é você ajudar o próximo querendo algo em troca. E a gente deve, sim, ajudar sim, uns aos outros. Mas se a gente quer fazer a caridade, o que nós devemos fazer em uma situação muito difícil? É a gente, você falou, entender a dor do outro, né? Porque às vezes eu acho que a caridade é fazer para o outro o que eu quero, o que eu acho que é melhor para mim. E nem sempre o que é melhor para mim é o que é melhor para o outro. Não é? A gente às vezes monta um esqueminha direitinho, né? A criatura está lá precisando de um pão, vamos colocar na caridade material. Aí eu falo assim, não, mas não pode comer pão puro, né? Tem que ser um sanduíche completo, né? Com todas as fibras, com carboidrato, tudo perfeito para o outro. E de repente o outro, ele quer um pão mesmo, ele quer um podrão mesmo, né? Ele quer aquilo, assim, que coisa horrível, tudo isso, mas o que o outro precisa, o que o outro quer, aquilo. Então, se colocar na posição do outro, né? Que é a questão da empatia, isso é caridade. E é o que Jesus fez com a gente, é o que os bons espíritos fazem com a gente, e é a nossa dificuldade maior de fazer com o outro, porque eu vou querer um reconhecimento. O reconhecimento é o quê? É que o outro se apresente naquele modelito que eu criei na minha cabeça. E cada um tem um modelo, né? E entender essa singularidade, eu acho que a doutrina tem ajudado muito a gente a entender que cada um de nós é uma individualidade.
E aí a gente vai fugir até daquela questão de ser aceito pelo outro, tendo que fazer o que o outro quer que eu faça. A gente vai começar a se entender melhor, não é? Sobre o que vocês duas falaram, Laura, e a resposta da Deusa, eu acho interessante, trazendo isso para a nossa experiência diária, como é que isso se traduz? Eu chego em casa e a minha casa está uma bagunça e a minha mãe está arrumando e ela está fazendo isso sozinha. A caridade não é também ir lá e falei, puxa, minha mãe está lá sozinha fazendo isso, eu vou lá dar uma ajuda. Ou se você tem algum amigo que está um pouco triste, né? Como a gente tinha conversado antes aqui, a caridade é um estilo de vida, né? Até se for ruim, né? Porque muitas vezes é uma coisa ruim. Tem gente que fala assim, eu detesto arrumar a cama. Tem gente que fala assim, se eu vou dormir toda noite, né? Eu detesto arrumar a cama. Eu falo assim, e se você come todo dia, então come uma vez só e acabou, né? Mas olha só, se eu detesto arrumar minha cama, imagina que vai ter que arrumar 2, 3, 4 camas. Vai ser pior, né? Então, se eu fizer a minha parte, ou até ajudar o outro, quer dizer, é isso que a gente conversou ainda há pouco, se colocar no lugar do outro nas questões mínimas, né? Emprestar. A gente, muitas vezes, nessa fase escolar, essa questão toda, eu não quero emprestar, eu não quero compartilhar, porque, afinal de contas, né, cada um cuida do seu, o outro faltou aula, se ele for levar o meu caderno, a minha anotação, tudo isso, vai me atrapalhar. Mas se fosse eu faltando? Então, quando eu me coloco no lugar do outro, né, eu me torno empático, né, essa relação de empatia, ela vai me ajudar muito na convivência. Mesmo que isso me gere a perda de alguma coisa. Porque muitas vezes eu não quero perder, né? E porque eu não quero perder, assim, não. Então, farinha pouca é meu pirão primeiro, né? Isso é importante, mas essa né? O interesse perda, pessoal, né? vai ter um ganho daqui a pouco muito bom pra gente. Yuri? Muitas pessoas acham que a caridade é só doar dinheiro, assim. Quais seriam outras formas de caridade? Porque dinheiro, né? Dinheiro chega e acaba, às vezes mais rápido do que a gente quer, né? Vocês ainda não estão na vida profissional, mas na vida profissional muitas vezes é assim, né? Sobra mês e falta salário, né? É aquela questão. Agora, alguém que nos olhou numa hora em que a gente estava sozinho numa situação difícil, a gente nunca mais esquece. Alguém que nos ouviu, mesmo que depois a pessoa chegue e fale assim, foi mal, hein? Eu me destemperei, falei mesmo, mas você é meu amigo porque você me ouviu e naquela hora você sabia que eu não estava bem e não falou nada. Isso a gente não perde, né? Alguém que compartilhou comigo um aspecto de conhecimento ou que me alertou, falou assim, fulano, isso aí, ó, vai dar ruim, não vai ser uma coisa boa para você, não. Então, essas questões são interessantes, por quê? Porque se a caridade estiver relacionada a dinheiro, a posse, só quem tem posse de dinheiro vai poder ser caridoso. E não é isso, né? E não é isso. Então, nos mínimos gestos, numa palavra, numa ação, num sorriso, num abraço, numa prece, no desejo que o outro melhore, uma boa palavra, olha, vai em frente, que vai dar certo sim. Tem poucas vagas, mas uma de ser sua. Então, esse estímulo, esse movimento, isso é caridade. A gente muitas vezes foca a caridade só em dar coisas, mas a gente não pensa na caridade no momento que eu me dou, em que eu tiro um tanto do meu tempo, é difícil, né? Naquele momento em que eu desligo a minha mídia, né? Vou desligar minha mídia porque tem aquela pessoa doente, né? Naquela hora em que vem aquele tio, aquela tia, aquela avó, aquela pessoa chata, que é chata mesmo, não vai deixar de ser, não. E que eu mesmo assim sento um pouquinho, converso, ofereço alguma coisa, compartilho, visito o amigo doente. Fico lá um tempinho conversando com ele, né? Mesmo que ele vá gemer, vá reclamar e tudo. Então, são movimentos que a gente vai tendo de caridade, né? Que eu cumprimento os invisíveis, porque tem, né? Aquelas pessoas que socialmente, por serem varredores ou por fazerem determinadas tarefas que a gente socialmente não considera no status importante, a gente nem olha. Mas aí você cumprimenta. E a pessoa, às vezes, até se assusta com a atenção que a gente dá a ela, né? Aquele subalterno da escola, quem está numa cantina, ou quem não é um servente, eu cumprimento. Isso é caridade, é movimento de caridade. Isso é importantíssimo, Deus. E isso é um movimento que nos une, que nos interliga. E essa união que existe entre nós é uma união que abrange Deus, sobretudo Deus, né? Exato. A gente fica envolvido
numa atmosfera de harmonia, numa atmosfera de fraternidade. E isso se reverte num bem, né? Isso. Você podia falar só um pouquinho, e a gente Jesus fechando? como modelo é isso, né? Porque vamos lá, jovens, né? E a gente tem memória da juventude, a gente fica muito desconfortável quando criticam a gente. Né? E é mitidinho, olha só, tá querendo ser mais real que o rei, ó, olha o santinho, né? Essa questão toda. Mas Jesus só foi criticado quando ele falou com Zaqueu, quando ele foi almoçar nos publicanos, lá na casa de um publicano, na hora em que vem aquela mulher que era considerada de má vida, né? E que jogou lá o perfume na cabeça dele. Jesus só foi criticado por quê? Porque ele estava com todo mundo. Porque ele é essa caridade, né? Só que assim, rendeu para Jesus? Ele ficou numa boa? Ele ficou numa boa diante do mundo, não diante do Pai que está nos céus. É o ser mais feliz que a gente conhece, é Jesus, né? Então isso vai dar, assim, umas alegrias pra gente, que a gente não sabe de onde vem. A gente fala assim, engraçado, né? Não sei o que é, eu tô me dando uma alegria assim. É alguém que tá orando pela gente. É alguém que está lembrando da gente, encarnado ou desencarnado. Então, o bem só faz bem. E se a gente quer saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, só há um caminho, é o bem, né? Então, que a gente, antes de procurar um terapeuta, se for necessário, vamos procurar. Mas vamos tentar sair da nossa zona de conforto e dar uma olhadinha. O que é que dentro de casa está sendo necessário fazer? O que é que na nossa escola, quem é que na nossa escola, na nossa sala de aula, está precisando de uma ajudinha? Não precisa ir muito longe, né? É só olhar o nosso lado. É o nosso lado, né? E a gente fica muito bem, né? Muito bom. Pessoal, a gente está chegando ao fim. Antes de eu passar para as palavras finais da deusa. Aliás, vocês querem... Tem mais alguma questão que vocês queiram conversar? Então vamos lá. Lívia. Bom, a gente sabe que a caridade, quando ela é feita com o coração, ela vem da forma mais sutil. Pode ser o dia que você esteja, triste, e seu amigo vem e te fala uma palavra pra você que te conforta. Mas às vezes a gente quer ficar sozinho. Então, é possível você ter a caridade em excesso? Bem, ela nunca... Se for caridade, ela não é excesso. Mas muitas vezes o nosso capricho é em excesso, né? É quando eu quero que o outro seja do meu jeito, né? Então, solidão, em determinada proporção, em determinado momento, ela é altamente saudável, que é a questão da reflexão, né? Os grandes sábios, ícones da humanidade, né? na nossa civilização judaico-cristã, Moisés, Jesus, Paulo, eles foram para o deserto. Mas essa solidão é para quê? É para a gente reavaliar, retemperar e ficar melhor. Porque se eu ficar no isolamento absoluto, eu posso estar entrando num estado depressivo, num estado de desistência, e de repente, se não vier alguém e der uma sacudida, eu afundar naquele estado e vai ser mais difícil. Então, a gente respeita dentro de um certo limite. Quando eu começo a observar que aquilo é doentio, que aquilo está no excesso, tudo isso, a gente há de procurar de uma forma educada, de uma forma delicada, de uma forma cristã, se aproximar do outro, né? Que tal fazer uma prece antes de chegar perto? É saudável fazer, né? E isso é caridade. Respondido? Então, pessoal, aproveitando essa deixa que a deusa acabou de nos dar, como eu disse, antes de passar para ela falar suas palavras finais, eu gostaria de lembrar, e aí citando um rabino, um trecho de um rabino, o trecho de um livro de um rabino chamado Newton Bonder, que eu achei muito bonito. Ele fala a diferença entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia é um mar cheio de peixes, é um mar cheio de vida. E o Mar Morto é um mar, como o próprio nome diz, não tem vida. Por que isso? O Mar da Galileia recebe as águas congeladas de rios e também repassa essas águas para o Mar Morto, ou seja, ele recebe e ele repassa. O Mar Morto só absorve essas águas. Ele fica ali parado, a água fica estagnada. Então, esse movimento que a deusa acabou de dizer é fundamental para que a gente faça crescer em nós essa energia da vida, né? Que é uma energia divina.
E agora, Deusa, te agradecendo aqui a presença, suas palavras finais. Eu que agradeço. Uma delícia a gente estar aqui conversando, né? E a gente lembra da tia Vilma. Tia Vilma é uma trabalhadora muito antiga, né, do movimento espírita. E ela educava através da música. Então, ela tem uma frasezinha que ela fala assim: verdadeiro só é o bem que se faz. Quando a gente faz o bem a alguém, quanto bem esse bem nos traz. E aí a gente fica com aquelas expressões últimas. Fica sempre um perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então, antes do bem que eu faço outro, o bem passa por mim, me curando, me alegrando, me fortificando, oferecendo para mim um sentido de vida, né? Então, que a gente possa eleger o bem como meta. E mesmo quando não conseguirmos, que a gente não desista da gente, porque Jesus jamais nos abandona. Pessoal, é isso aí. Recado mais do que dado. O nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas se vocês quiserem participar, a gente tem um e-mail que vai aparecer aí embaixo da tela, que é hoje@espiritismo.net. Vocês podem encaminhar perguntas, sugestões de temas ou casas espíritas que queiram que a gente vá até lá, fazer esse bate-papo com a mocidade. Nós iremos. É só mandar um e-mail que a gente entra em contato. Até a próxima semana.